Saudações, bem-vindo ao canal Saduq Med. No vídeo de hoje falaremos do sistema respiratório. Se és novo no canal, peço-te que te inscrevas, compartilhe e ative o sino das notificações para que não percas as atualizações do canal. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos que agem no processo da respiração, em que um dos principais objetivos é a entrada do oxigênio e a saída do dióxido de carbono. O sistema respiratório é controlado pelo sistema nervoso e o controle central da respiração é localizado no tronco encefálico. E este sistema é formado no período embrionário, como vários outros órgãos e sistemas que nós já referimos nos vídeos passados. Por isso, há uma importância de tomar muita atenção no primeiro trimestre da gestação, porque esta é uma fase muito sensível de formação de diversos sistemas. Bem, o sistema respiratório é composto principalmente pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios primários, brônquios secundários, brônquios terciários, bronquíolos e alvéolos pulmonares. E os alvéolos pulmonares são localizados nos pulmões, que são órgãos pares. E ainda nesta composição do sistema respiratório, existem órgãos acessórios do sistema respiratório. Nos referimos de órgãos que são dos outros sistemas, referimos-nos do sistema esquelético e sistema muscular, ou seja, o sistema músculo-esquelético, onde encontramos o diafragma, localizado na base dos pulmões. Este é o principal órgão acessório que age no mecanismo da respiração mecânica, auxiliando assim no processo da inspiração e expiração. E ainda temos os músculos intercostais internos e externos. Estes são antagonistas. Quando um sobe, outro desce, auxiliando também no processo da respiração. E não menos importante, temos as costelas, que são órgãos do sistema esquelético que vão proteger os pulmões e vão auxiliar no processo da movimentação dos músculos esqueléticos. E se voltarmos para a composição um pouco mais aprofundada, vamos subir um pouco para a cabeça. Na cabeça, especificamente na face, encontramos o órgão visível do sistema respiratório. Refiro-me do nariz. O nariz é composto por asas nasais e estas asas têm a capacidade de englobar ali as narinas. As narinas, que são duas entradas que permitem a entrada do ar e a saída do ar. E acima das narinas encontramos os pelos. Os pelos servem como filtros mecânicos que vão inibir a entrada de partículas maiores como pó, pólen e alguns agentes biológicos ou mesmo insectos. E estas narinas são separadas por uma membrana cartilaginosa, denominado septo nasal. Anteriormente, o septo nasal é composto por cartilagem. Posteriormente, o septo nasal é formado por osso nasal. E quando entramos um pouco mais para a cavidade nasal, onde já não há separação de uma narina da outra, encontramos os cornetos, que são estruturas que vão proporcionar o aquecimento, umedecimento e filtração, produção do muco nasal, promovendo assim uma aprovação do ar altamente qualificado para exercer a função da hematose. Então, ainda se formos a observar na parte superior
da cavidade nasal encontramos o epitélio olfatório. O epitélio olfatório é responsável por albergar o nervo olfatório, que é o primeiro nervo craniano. Então, temos o nervo olfatório que vai agir no processo da detecção ou do processo da sensação do olfato ou cheiro. Quando descemos um pouco mais, encontramos a faringe. A faringe é uma das principais estruturas do sistema respiratório. O que a faringe faz? A faringe vai captar todo aquele muco produzido pela mucosa nasal, e quando a produção é extensa, ele vai direcionar para a porção do trato digestivo. Como assim? A faringe é dividida em 3 porções, onde temos a nasofaringe, que está acima, é a primeira porção, temos a orofaringe, que é a segunda porção, que está em contato com a boca, e temos a laringofaringe. Então, este muco produzido não deve descer para os pulmões, ele deve ser deglutido, deve ser engolido. Normalmente, o indivíduo adulto por dia produz meio litro de muco. Então, esta toda a quantidade, se fosse direto para os pulmões, nós teríamos sérios problemas respiratórios. Por esta razão, essa bifurcação, essa divisão da faringe é extremamente importante para manter a saúde do trato respiratório. Descendo, temos a laringe. A laringe é a estrutura que vai albergar as cordas ou as pregas vocais, que é o responsável pela voz. Então, quando a voz é mais grave, quando a voz é mais fina, então este todo o processo é regulado pelas pregas vocais localizadas na laringe. Então, anteriormente à laringe, temos a glândula tireoide, que é um dos órgãos do sistema endócrino. Anteriormente da tireoide, temos a cartilagem tireoide, que protege a glândula tireoide, e abaixo dela encontramos a cartilagem cricoide, que é a primeira cartilagem que vai dar o segmento à traqueia. Descemos assim para a traqueia. Então, antes que a gente prossiga com o tubo cartilaginoso da traqueia, há que relatar que ainda na laringe temos a glote. A glote, que é a estrutura que permite a bifurcação, a separação entre o trato respiratório e o trato digestivo. Acima da glote encontramos a epiglote. A epiglote, que enquanto o indivíduo está usufruindo do processo respiratório, ela mantém-se aberta para que a respiração esteja em constante funcionalidade. Mas no processo da deglutição, neste caso no processo digestivo, quando engolimos, a epiglote fecha. Isto por quê? Porque o conteúdo digestivo não pode entrar no trato respiratório. Se entra no trato respiratório, acontece aquilo que nós chamamos de engasgue. Se fores atentar, o engolir inibe a respiração, ou seja, é quase impossível deglutir e respirar em simultâneo. E falaremos da traqueia. A traqueia, que é o tubo músculo cartilaginoso. Como assim músculo cartilaginoso? A traqueia é composta por cartilagens e músculos. As cartilagens são representadas em forma de anéis semicirculares. Por que semicirculares? Porque eles não fecham. Eles têm esse formato de C, olhando deste jeito, C, e U, olhando deste jeito. Então, se eles fossem completos, haveria um comprometimento da respiração. E se fosse só músculo, também haveria, porque a traqueia estaria sempre fechada. Por isso, a traqueia é composta por músculos e cartilagem.
Então, a traqueia permite a passagem do ar já filtrado, aquecido, umedecido das fossas nasais da nasofaringe para o trato respiratório. E no final da traqueia ocorre a bifurcação brônquica, onde encontramos os brônquios primários. E estes brônquios primários, um vai para o pulmão direito e outro vai para o pulmão esquerdo. E após a entrada nos pulmões, ocorre a ramificação dos brônquios, onde teremos os brônquios secundários, brônquios terciários e bronquíolos. Os bronquíolos já são o segmento dos brônquios, só que com o calibre muito mais menor, que vão dar origem aos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são denominadas estruturas funcionais do sistema respiratório. Por quê? Porque é nos alvéolos pulmonares onde ocorre a hematose pulmonar. Então, após a ramificação e formação dos alvéolos pulmonares, que eles são compostos por tecidos, e lá nos alvéolos encontramos os pneumócitos, que são as células responsáveis pelo processo da hematose pulmonar, onde temos os pneumócitos tipo 1 e pneumócitos tipo 2. Revestindo os alvéolos, temos os capilares sanguíneos e os vasos linfáticos. Para fora encontramos os pulmões, pulmões que são órgãos maciços localizados na cavidade torácica, divididos em pulmão direito e pulmão esquerdo. Existe uma diferença anatômica entre estes pulmões. O pulmão direito é composto por 3 lobos. Lobos são essas 3 estruturas, essas 3 divisões. E o pulmão esquerdo é composto por 2 lobos. Por que há essa diferença? Isto deve-se à presença do coração. Dissemos que o coração localiza-se no mediastino, no meio entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Mas o ápice do coração, ou seja, o local do ventrículo esquerdo está mais afastado para o lado esquerdo. Por isto, para que não haja um impedimento da funcionalidade do coração, houve esta formação de apenas 2 lobos. Logo, o lobo direito, ou seja, o pulmão direito tem 3 lobos e o pulmão esquerdo tem 2 lobos. E agora falaremos das membranas que vão revestir o pulmão. O pulmão não está em contato direto com a parede torácica. Existem membranas que são estruturas finas que revestem os pulmões. São chamadas de pleura, onde temos a pleura visceral, a que está em contato direto com os pulmões, e temos a pleura parietal. Ela está em contato direto com os músculos da caixa torácica. E entre uma pleura e outra encontramos o líquido pleural, que tem a função de lubrificar estas membranas para que não haja atrito. Quando há a presença do atrito pleural, nos indica uma patologia, uma anomalia da função do sistema respiratório mecânico. Agora falaremos das fases da respiração. A respiração tem 3 fases, onde temos a ventilação pulmonar, que participam os órgãos do trato respiratório superior, ou seja, é o processo da entrada do oxigênio e saída do dióxido de carbono. E nesta fase participam os músculos acessórios, refiro-me do diafragma, das costelas e dos músculos intercostais. E esta fase é onde ocorre a inspiração e expiração. E este processo de inspiração e expiração, uma inspiração mais uma expiração,
equivale a um ciclo respiratório. Esta é a primeira fase da respiração. Temos a segunda fase, que é a fase da hematose pulmonar. O que ocorre nesta fase é que os alvéolos pulmonares vão interagir com os vasos sanguíneos, os capilares, e haverá esta troca gasosa. Vai sair o dióxido de carbono dos capilares para os alvéolos e sairá o oxigênio dos alvéolos para o sangue, captado através das hemácias. As hemácias que compõem lá a proteína que transporta o oxigênio, a hemoglobina. Aqui termina a hematose pulmonar, que é a troca gasosa entre o alvéolo e os vasos sanguíneos. E a terceira fase é a fase da respiração tecidual. O que é que acontece? O oxigênio circulante na corrente sanguínea é direcionado para os tecidos. Por exemplo, os miócitos. Após os miócitos necessitarem do oxigênio, haverá o envio a hemoglobina, vai enviar o oxigênio e, transformando assim a hemoglobina, por estar no sangue, vai converter-se em mioglobina, que vai agir diretamente nas células musculares. E este processo da respiração nos promove a conversão da energia, a dita ATP, adenosina trifosfato, que vai converter o oxigênio e levando este oxigênio para o processo do metabolismo, que vai converter todas as fontes energéticas em energia utilizável ou útil para o nosso organismo. Então, este é o sistema respiratório. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu like, de partilhar o vídeo. E muito obrigado por teres acompanhado. Até o próximo vídeo.